E vamos colocar no nosso telão o tema desta noite, segunda noite profética. Jesus é imprevisível e Ele nos surpreenderá em 2008. Eu recebo esta palavra e você recebe? Então diga com fé, diga: Jesus é imprevisível. E diga: Ele me surpreenderá neste ano. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz a palavra: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então você ainda não viu, você ainda não ouviu, você ainda não percebeu o que Deus tem preparado para você. Tem preparado. Tem preparado. Não está preparando, tem preparado. Quem ama a Jesus Cristo? Então diga: tem algo bom, tremendo, preparado para mim. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus e eterno Pai, Criador do universo, minha capacidade, minha suficiência, meu tudo, aquele que controla todas as coisas, soberano Senhor, merecedor do melhor, Deus sobre a terra, Deus sobre céus, mares, sobre toda a obra das tuas mãos. Nós estamos aqui, Senhor, por tua vontade soberana. Nós estamos aqui, Senhor, abertos para a segunda noite profética. Em noite maravilhosa, esta o Senhor falará pelo seu Espírito aos nossos espíritos, Senhor. Estamos aqui para ouvir a tua voz, para seguir os teus ensinamentos e para misturar fé à palavra e ver, Senhor, as grandes manifestações da tua glória neste ano de 2008. Eu creio, eu recebo, eu ligo na terra que tu, que és um Deus totalmente imprevisível, tu nos surpreenderá ainda neste ano com coisas extraordinárias que nós ainda não vimos, não ouvimos e não penetrou ainda em nossa mente e coração, mas estão preparadas para os que te amam. Assim será, porque por fé recebemos a palavra desta noite, em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos amados, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, Deus eterno, aquele que está sobre a igreja e fala ao seu coração e você diz: eu tenho um Deus que não muda, eu tenho um Deus que não se afasta de mim, eu tenho um Deus que não existe hoje e amanhã não existe mais. É para você a palavra desta noite. Você que é grande, porque Deus lhe fez grande. Você que tem a mente de Cristo, e esta mente é ativada por causa da palavra que você recebe do altar. Você que é herdeiro de um reino inabalável, chamado para desfrutar as promessas de Deus por fé em vida. Amém? A vida de muitos cristãos, a vida de muitos crentes em Jesus, nos nossos dias, se tornou uma coisa sem graça, insossa, numa mesmice, sem sentido, sem empolgação. A maioria dos crentes vive sem gosto de viver, sabe? Sem elan, sem aquela coisa gostosa de dizer: eu vivo e vivo feliz, eu tenho prazer em viver, eu tenho prazer em acordar, eu tenho prazer em servir a Deus, eu tenho prazer em ir para a casa de Deus. Existe aí fora uma verdadeira rotina evangélica. Se você ligar a televisão, uma rotina. Todas as igrejas se repetem, não é, irmã Mari?
Todos os pastores parece que resolveram falar do mesmo jeito, com os mesmos trejeitos. Os cultos têm as mesmas coisas sempre. As campanhas que se fazem são repetitivas. Aí está uma rotina evangélica, artificial e superficial. E os que vivem assim sabem também, pelo menos quando são honestos, quando olham para dentro de si mesmos, que a sua experiência cristã está distante, muito distante daquilo que nós vemos proposto na palavra de Deus. Quando a pessoa é honesta, ela olha para dentro dela e ela diz assim: o que eu estou fazendo aqui? O que é a minha vida cristã, minha vida espiritual? O que isto está contribuindo para a minha vida? Onde é que eu estou plantando a minha vida, a minha família? Não é isto que eu vejo na Bíblia Sagrada. Os que conhecem, logicamente, alguma coisa da palavra de Deus, né? Porque na Bíblia, Jesus nos convida a uma vida abundante. Jesus nos chama para uma vida cheia de significado. A vida tem sentido para quem está em Cristo Jesus. E nós precisamos entender, amados, que o nosso Jesus, Ele é o Deus da esperança. Mesmo diante do panorama sombrio dos nossos dias, da nossa sociedade, o Senhor tem para nós uma vida de verdade. Diga, vida de verdade. E no que se refere à igreja, o que se vê também é uma religiosidade inútil. As pessoas hoje são muito religiosas, não espirituais, religiosas. E essa religiosidade tem se tornado para muitos e muitas famílias brasileiras evangélicas até uma religiosidade diabólica, assombrosa, porque adota uma linguagem espiritual para encobrir uma realidade de causar vergonha. Aí todo mundo começa a falar com um jeito meio de crente, de cristão, um jeito meio bíblico, mas isto tudo está mascarando ou maquiando uma realidade que nós vemos que é de vergonha dentro da obra de Deus. Quando se focaliza as denominações, então, quando você vai olhar especificamente para certas denominações, o quadro é ainda muito mais triste, muito mais doloroso. A fé cedeu lugar à política. As organizações tradicionais, rígidas, expulsam as pessoas da igreja. As tradições dos homens competem com tudo aquilo que é relevante, com tudo aquilo que tem importância. E as coisas materiais, os patrimônios, as instituições humanas, elas estão sendo mais importantes do que os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, esse retrato triste, lamentável, ele revela, na verdade, a dimensão do desafio deste ministério, da Igreja Cristo Vive em nossa geração. Nós temos um desafio, igreja. Mostra este panorama a grande esfera da Igreja Cristo Vive, de como nós, com a nossa luz, a luz da palavra da graça de Deus, como nós podemos expulsar as trevas que se instalaram no nosso país de forma tão dramática. A mudança necessária, todos nós sabemos que é necessário, é urgente uma reforma no seio da igreja protestante, no seio da igreja cristã. Essa mudança, essa reforma necessária, ela existe hoje. E ela vai acontecer quando os cristãos experimentarem de verdade o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não posso falar de uma reforma, eu não posso sair por aí evangelizando em graça, se eu não experimentar o que Deus tem preparado para mim. Eu tenho que ter o quê? Testemunho de vida. Eu tenho que ter bagagem espiritual. Eu tenho que ter postura espiritual. Eu tenho que ter conhecimento da graça e da verdade trazidas por Jesus Cristo. O nosso ministério
nunca se conformará com a mediocridade. O nosso ministério não vai se conformar com o panorama religioso que está aí fora. Porque Deus já nos abriu as portas para a excelência. E quem já experimentou a excelência não volta para a mediocridade. Amém? Glória a Deus. Então, amados, se por causa da tradição, que é tão forte no nosso país, as pessoas se fecharem para a revelação da graça, certamente o Senhor usará como um imã, um avivamento marcado pela abundância de Deus na vida das pessoas. Escuta o que eu vou lhe dizer, Regina. Escute, Isabel. Cacá. Se nós formos falar da graça de Deus, e as pessoas, por causa da tradição da lei, repelirem, elas vão ter que ceder, elas vão ter que vir, pela abundância que elas vão verificar na vida de cada um de vocês, na vida de cada um de nós. Porque a tradição não está dando nada de palpável para ninguém. A tradição não está oferecendo realização para ninguém. A tradição não está oferecendo bem-estar, cura. A tradição gera fardo na vida das pessoas. E quanto mais fardo, mais desespero. Então veja, nós vamos ter uma marca na nossa igreja. A partir deste ano, esta marca ficará mais visível ainda. Além de sermos marcados como um ministério de conhecimento, de revelação da graça e da verdade, nós teremos a marca da abundância, a marca da prosperidade, porque não é isso que o ímpio, que aquele que não conhece a Jesus quer ver na sua vida e na minha. Quando você fala que está numa igreja evangélica, quando você fala que vem para um culto, a primeira coisa que a pessoa olha e diz: você já mudou de carro? Você já comprou a casa própria? Você já pagou as suas dívidas? Porque o mundo quer ver o material. Pois bem, nós não estamos aqui por causa do material. Nós estamos aqui porque o espiritual vem primeiro. Mas se eles querem ver o material, nós teremos também o material para mostrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz Provérbios 4:18. Um parênteses. Nós já temos o que mostrar. Amém? Diz a palavra: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, quando nasce o dia, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse dia perfeito está chegando para este ministério. Você sabe o que eu vejo? A cada culto, a cada mês, a cada ano, eu vejo a luz brilhando mais e mais. Parece que nós estamos num amanhecer gradativo. Eu olho para Cristo Vive de São Paulo e eu vejo cada ano mais claro, cada ano mais claro, cada ano mais claro. Este tempo é necessário, porque vai chegar um momento em que a luz do dia perfeito vai brilhar na face da terra, amados. E as pessoas vão saber onde é que está a verdadeira luz. Então está chegando. Será o romper definitivo da mediocridade. Será o abraçar pleno da excelência. Todas as famílias deste ministério viverão a excelência da graça de Deus. Amados, Deus quer continuar fazendo grandes coisas para o seu povo ainda hoje. Diz Hebreus 13:8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então, se Ele quer fazer as mesmas coisas, se Ele é o mesmo, Ele pode fazer. Então, só o desânimo, o desencanto, só a perda dos sonhos é que podem distanciar um filho de Deus da realidade que nós estamos vendo na Bíblia Sagrada, que o nosso Senhor Jesus Cristo continua e continuará desejando o melhor e o máximo para os seus filhos, para os seus servos, para aqueles que Ele chama de amigos. Veja, por favor, em Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou,
porventura, você vai responder isto, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quantas coisas? Todas. Amados, ele dará ou não dará? Ele deu o seu filho, ele pode dar todas as coisas ou não? Ele diz que dará, você crê que ele dará? O que você está crendo, Deus lhe diz hoje em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, se você pensou em alguma coisa que ele pode te dar e que ele vai dar infinitamente mais, infinitamente melhor. Por que, bispa? Porque essa palavra é viva. São promessas para a igreja de Cristo hoje. Agora, nós precisamos vencer essa onda de desilusão, essa onda de comodismo que está aí fora. Cumpre-nos reagir. É necessário reagir. Ontem a igreja reagiu à palavra. E tem que levar essa reação para o seu dia a dia. Então, nós temos que reagir. O que é reagir? Reagir é crer que a vida de Deus está em nós. Reagir é crer que a vida que Deus tem para os seus filhos, a partir da salvação, é uma vida abundante. Você tem que acreditar nisso. Reagir é não tentar fazer de Jesus Cristo um ser previsível. E eu quero lhe falar sobre isso. Parece que quando nós oramos, mesmo quando nós temos o nosso projeto de vida e nós colocamos alvos, objetivos, parece que nós temos uma ideia, mais ou menos, de como nós vamos obter aquelas coisas. Nós colocamos alguns sonhos e nós achamos que o Senhor vai fazer desta forma. Eu penso que esta seria a forma mais previsível, que eu imagino que Ele vai fazer alguma coisa. Pois hoje eu quero lhe dizer que não comece a pensar de que jeito Ele vai fazer. Porque Jesus é totalmente imprevisível. Diga com fé, diga, Jesus é imprevisível. Olha, quando nós começamos a achar que Jesus é previsível, nós fizemos dele um ídolo. Ele é previsível. Nós fazemos dele alguém mandado. Alguém que faz como eu quero, mas ele não faz como eu quero. Ele diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Por que ele está falando isso? Porque ele não é previsível. Ele é totalmente imprevisível. E nós podemos ter certeza de que com Jesus, o melhor está por vir. Ainda que eu não saiba como virá, o melhor está por vir. Em Cristo, nós podemos estar certos de que Deus tem muito mais para nós. Você está certo disso? Amém? Com Ele, você pode ter a certeza que você vai receber todos os dias a direção necessária, você vai experimentar este muito mais de Deus, você vai fazer proezas, porque você não vai falar que o seu Deus é previsível, Ele é imprevisível. Diga, Deus tem muito mais para mim. Então nós não podemos deixar que a nossa geração incrédula, ou que essa geração cristã que está hoje aqui no nosso país, incrédula, ou previsível, ou religiosa, ou cheia de tradições, module a nossa fé. A minha fé não é regulada pela tradição. Amém? Um dia, o Senhor Jesus chegou perto de um paralítico que estava há 38 anos à beira do tanque de Betesda. Você conhece essa história. 38 anos, um paralítico perto de um tanque. Todo ano vinha um anjo, abalava lá as águas, e quem primeiro mergulhasse naquele tanque era curado. Jesus viu aquele paralítico perto do tanque. Ele chegou para o paralítico e perguntou o seguinte: queres ser curado? Qual era a resposta que ele deveria ter dado, pastor Henrique? Paralítico, 38 anos. Queres ser curado? Ora, o moço deveria ter dito logo, sim, senhor, é lógico que eu quero. Mas não foi isso que aconteceu. Você quer ver o que ele fez? João 5,7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor. O senhor perguntou alguma coisa a respeito do que ele vai falar agora? Não tenho ninguém que me ponha no tanque. O senhor perguntou para ele: tem alguém para pôr você no tanque todo ano? O que o senhor perguntou para ele? Queres ser curado? Qual foi a resposta dele? Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque.
Sabe, Senhor, quando a água é agitada, a água vem ali, e enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus perguntou alguma coisa da água agitada? De quem passava na frente dele? Não. Jesus perguntou o quê? Queres ser curado? Por que ele ficou falando sobre a maneira como as coisas aconteciam ano após ano? Porque ele não admitiu que Jesus pudesse fazer de forma diferente. A mente das pessoas pensa que Jesus só tem um jeito de fazer as coisas. E quando olha para a sua própria vida, começa a dizer assim: bom, o Senhor está dizendo que é meu direito ter minha casa própria. Então, eu tenho que pensar em casa própria. A palavra veio para eu me envolver com a prosperidade, para eu me abrir. Então, casa própria, casa própria. Mas sabe o que é? É que para eu ter minha casa própria, primeiro tem que acontecer isso, depois tem que sair um dinheiro que está preso na justiça, depois tem não sei o que lá. Ora, o Senhor estava perguntando àquele servo, àquele homem: você quer ser curado? Ele diz: bom, primeiro tem que vir um anjo, tem que agitar a água, alguém não pode correr na minha frente, tem que ter um... Ele achava que a coisa só ia acontecer da mesma maneira. Amado, não é da maneira como você vê as coisas que elas vão acontecer. Jesus é totalmente imprevisível. Naquele momento que Jesus perguntava se ele queria ser curado, Jesus nem estava pensando no tanque. Jesus não estava pensando na água. Muitas vezes nós estamos como aquele paralítico, não crendo que Jesus é imprevisível. E com isso, amados, nós abrimos mão do que Deus tem preparado para os que o amam. Nós podemos e devemos viver uma vida diferente. Uma vida animada. Uma vida dinâmica. Uma vida fundamentada em Cristo e na fé verdadeira. Você recebe? Porque se você for olhar para o que Jesus já te deu, olha para o que Jesus já te deu. Se nós analisarmos o que Ele já nos deu, e o que Ele ainda pode nos dar, nós precisamos nos equipar espiritualmente, amados. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos ter a nossa vida espiritual qualificada. Para que a gente possa ver Deus continuamente liberando bênçãos para nós. Agora, elas não vão ser bênçãos pequenas, elas vão ser multiplicadas. Então Deus está equipando você para a nova fase que Ele vai manifestar na sua vida. Se você já recebeu coisas grandes, o Senhor diz: você ainda não viu, você ainda não ouviu o que está preparado para o que me ama. Isso significa que o que está para acontecer é muito maior do que você já viu acontecer. É ano da multiplicação. Neste ano que passou, 2007, o ano das grandes conquistas, da invencibilidade, muitos aqui no nosso ministério foram desafiados a algo mais. Foram desafiados a avançar, mas olharam para trás. Não acreditaram que Deus estava lhes dando a bênção. Hoje, Deus chama mais uma vez para o progresso. Deus chama mais uma vez para o avanço, para a alegria, para a abundância que já nos estão preparados para este ano de 2008. E Deus nos dá a certeza desta palavra em Joel 2:26. Comereis abundantemente e vos fartareis. Abundantemente. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Amados, se nós somos de Jesus, o melhor ainda não aconteceu. Diga que o melhor ainda não aconteceu. Olha, pode ter acontecido muita coisa boa, dona Angelina. E aconteceu, é verdade. Pode ter acontecido muita coisa maravilhosa. E nós agradecemos a Deus porque elas são bênçãos que o Senhor nos concede, nos concedeu. É crescimento espiritual. E quanto maior o crescimento espiritual, maior será a manifestação do Espírito Santo. Mas acredite, meu irmão amado, diante do que Deus tem para nós, tudo que já aconteceu é muito pouco. É pouco. Você achava grande? É pouco. Nós, como seres limitados que somos,
Podemos pensar que o que Deus fez já é muito. No entanto, Ele olha para nós e Ele diz: eu estou agindo, eu estou trabalhando. As pessoas da sua família estão sendo trabalhadas por mim. As pessoas da sua família estão se convertendo. Eu estou mudando corações e mentes. Eu estou florescendo desertos. Eu estou cuidando dos teus filhos. E Deus diz: mas para mim, meu filho, minha filha, isso é só o começo. Por isso, amado, faça suas orações com um propósito. Propósito de orar e manter a sua confissão até Deus se revelar com a relação do pedido, com relação ao pedido que você tem feito. Não passe logo para uma outra ideia. Tem gente que diz: ai, Senhor, eu chamo existência uma porta nova de emprego, eu chamo existência uma porta nova de emprego, eu chamo existência uma porta nova de emprego. Passou um mês a porta nova de emprego, não veio, mas, ai, agora eu chamo existência, Senhor, eu chamo existência aquela casa que eu chamo, já mudou. Faça um propósito de orar, mantendo a confissão da esperança em cima das promessas de Deus, até que aquilo se manifeste na sua vida. Isso é fé, isso é comportamento cristão. Se você não negligenciar esses ensinamentos, se você não se distrair, nem tapar os seus ouvidos espirituais, você irá alcançar. Porque a felicidade e a abundância é para quem quer avançar. Felicidade e abundância é para quem quer avançar. Vida cristã não é para parar, é para continuar. Ah, já está bom. Não está, Deus tem infinitamente mais para você. Vida espiritual é para continuar. Diga, continuar. Sabe por quê? Porque o Deus a quem servimos é uma fonte inesgotável. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, prossigo, avanço, caminho para frente, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então não pense que você já sabe tudo. Não pense que você já viu tudo. Quanto mais se avança, mais se vê Deus agir, mais se vê Deus se manifestar. Hoje, vocês, em potencial, vão ver mais Deus se manifestar do que quem não está aqui. Quem mais avança, quem mais vai na busca do conhecimento, quem mais se envolve com Deus e com a sua palavra, está mais próximo de ver as manifestações de Deus. Olha, só o diabo é que tem interesse em desviar a nossa vida do alvo. Só o diabo é que tem interesse em nos parar na vida, em nos desanimar. Não dê ouvidos a nenhuma conversa infernal. O que Deus diz em sua palavra é o que Ele quer. E se está na palavra de Deus, é possível acontecer. É o que você tem como direito garantido por Ele na cruz do Calvário. Isso é o real, o resto é conversa mole. Se alguém falar diferente da Bíblia, ponha para correr. A vida cristã é para gente de coração determinado. A vida cristã é para gente de coragem. O mundo fala: ah, ser crente é coisa de fraco, ah, é coisa de pobre, é coisa de boió. Isso é a ideia que o diabo semeou lá, para que as pessoas tenham vergonha de pegar na mão esta Bíblia e dizer: esta Bíblia é o poder de Deus na minha vida. Mas a Bíblia e a vida espiritual é coisa de gente corajosa, gente ousada. Amém? Então, é para gente que tem coragem, é para gente que tem determinação. Deus é muito mais do que nós pensamos. Você pensa que você já sabe tudo de Deus? Você não sabe nada. Você pensa que já conhece muito bem a Deus? Não conhece ainda não. Deus é mais do que sentimos. E Ele nos desafia a continuar a caminhada. Eu creio, do fundo do meu coração, que um ciclo se encerrou e um novo ciclo se iniciou a partir deste ano de 2008. O nosso apóstolo Miguel Ângelo profetizou o término de um ciclo de 7 anos o ano passado. 7 anos de sofrimento, de lutas.
para muitos, amados, nós pudemos juntos ver que verdadeiramente um ciclo estava se encerrando entre 2006 e 2007. No ano passado, em outubro, Deus também confirmou esta palavra neste altar, que um novo ciclo começaria em nossa igreja. E verdadeiramente nós já pudemos ver isto nos últimos meses do ano passado. Nunca na história da Igreja Cristo Vive de São Paulo, nós ouvimos tantos testemunhos como nos últimos meses, como nos últimos dias, como nesse início de ano. 2008, esse 8 do ano 2000, você sabe que existe um significado para os números bíblicos. Não é nada a ver com numerologia, não. Mas existem significados proféticos para certos números na Bíblia Sagrada. E o 8 deste 2008, este algarismo, é o número que representa um novo começo. Isso significa que algo novo está começando em nosso ministério, em nossa vida, em nossa família. Nós vamos ver um exemplo bíblico agora de um novo começo. Porque nós precisamos nos preparar para o que vem por aí. E vem coisa grande por aí. 1 de Pedro 3,20 diz: os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, 2008, 8 pessoas foram salvos através da água. Havia 8 pessoas na arca de Noé, as quais estavam ali especificamente com o propósito de povoar novamente a terra e trazer um novo começo para ela. Ou seja, iniciar um novo ciclo de vida. A terra, já na época de Noé, estava cheia de violência. Deus, com o coração pesado e profundamente entristecido, quis destruir o mundo que ele havia criado. Porém, ele achou graça em Noé. Como é bom quando Deus acha graça num filho. Ele achou graça em Noé. Então, para poupá-lo, bem como a sua família, ordenou que ele fizesse uma arca de madeira. E assim fez Noé. Ele obedeceu à ordem de Deus, ele creu e ele viu o que Deus tinha preparado para ele. Ele experimentou a abundância de um novo começo. Novos começos vêm sempre com a bênção da abundância. Porque Deus sabe que começar de novo exige muito empenho, muita força, muita ousadia, muita coragem. Então Deus já coloca a bênção da multiplicação nas ações de um novo começo. E Deus tinha preparado para Noé algo tremendo. Ele pôde experimentar a abundância deste novo começo. Ele viu a multiplicação a partir da sua casa. Vamos ver isso. Gênesis 6, 5 em diante diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ponha seu nome aqui no lugar de Noé. Fale. Eu vou falar: Solange andava com Deus. Fale. Sérgio andava com Deus, Teresa andava com Deus, João andava com Deus, Mônica andava com Deus. Amém? Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência.
Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, igualzinho hoje. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30. Mas, esta história bastante conhecida, tem alguns detalhes importantes para você profeticamente neste ano de novos começos. O versículo 22 fecha esta narrativa. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Assim fez Noé. A ação praticada por Noé, obedecendo a ordem de Deus, é que fez com que ele experimentasse o infinitamente mais de Deus. Aqui entra o princípio da obediência, diga obediência. Obediência de praticar aquilo que o Senhor nos manda. Deus destruiu a humanidade toda, mas guardou a família de Noé. Guardou a sua mulher, guardou os seus 3 filhos, guardou as suas 3 noras. E olha que tinha filho da perdição lá no meio. Mas por causa de um justo, toda a família foi preservada. O serviço de Noé durou 120 anos. Esse homem ficou construindo uma arca durante 120 anos. Mas era em prol do reino de Deus. A arca não era para ele. Vocês trabalhadores, executivos, profissionais liberais, comerciantes. Quantas vezes você diz: nossa, como eu trabalho, como eu tenho trabalhado. Nossa, tantos anos de trabalho, de dedicação, de esforço. Mas é para você. É para sua família. Noé trabalhou 120 anos para Deus. Em prol de um novo começo para a humanidade. Ele trabalhou em prol da sua vida e da minha vida sem nos conhecer, amados. Você sabe o que são 120 anos? Não sabe. Porque nós não temos gerações que têm durado 120 anos. Você não sabe. Alguns não chegaram nem nessa metade. Nem num quarto disso aqui. Olha, Deus destruiu a humanidade todinha, mas guardou aquela família. Aquele serviço que durou 120 anos, aquela arca, não é só para Noé, apesar dele ser preservado. Era para um propósito de Deus. Você consegue imaginar o que são 120 anos de uma vida trabalhando em prol exclusivamente de uma ordem de Deus? Ah, ele não ia ganhar dinheiro algum com aquele serviço. 120 anos, nenhum pagamento. Não tinha olerite, não tinha prolabore, não tinha nenhuma retirada. Ele era sustentado pelo próprio Deus. A busca pelo que Deus tinha para ele foi a razão de viver para Noé. Esta expressão, porém Noé achou graça diante do Senhor, ou aos olhos do Senhor, significa que Deus ficou agraciado. Deus ficou feliz ao contemplar o seu servo Noé. E desde aquele momento, Noé começou a experimentar o infinitamente mais de Deus. Amados, Noé sofreu, mas ele serviu a Deus. Quem tem sofrido e servido a Deus? Tem benefícios. Tem benefícios. A abundância está preparada. Novos começos são gerados por Deus na vida de quem é servo de Deus. A terra diz que estava cheia de violência, crimes hediondos, idolatria. A justiça havia sido distorcida por governos tirânicos. Imperava toda forma de imoralidade. Os homens não cumpriam a palavra dada. Eram arrogantes, eram hostis. O paraíso tinha sido perdido. Era necessário um novo começo. Mas Deus não queria que ficasse nada. Ele disse: só vai ficar quem entrar na arca. Ele disse: torna-se imperioso um novo começo. Nesta noite, existem pessoas aqui trazidas por Deus, que Deus quer recomeçar a vida.
mas recomeçar num outro patamar. Mas você precisa obedecer. Aquilo que Deus manda, você tem que obedecer. Porque há uma arca preparada para você e para sua família. De preservação, de novo começo. Gênesis 7:5 diz: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Era difícil a obra que Deus mandou Noé fazer. Não só por causa do trabalho, não é, daquela dificílima obra para aquela época, de construir um navio de 127 metros de comprimento, 23 metros de largura, 14 metros de altura. Ele precisava ainda, depois, calafetar tudo por dentro e por fora com betume, para suportar a umidade durante 150 dias de chuva. Mas esse homem fez tudo conforme Deus lhe ordenara. Tem um segredo aqui, para a multiplicação da sua vida. Gênesis 7:24. E as águas duraram 150 dias, predominaram sobre a terra. Amados, Noé teve paciência e aguardou firme as promessas do Senhor. Deus está procurando os Noés da nossa geração. Pessoas obedientes, íntegras, aquelas em que Deus olha, para as quais Deus olha e acha graça. Aquelas que Deus dá novos começos, aquelas que Deus diz: olha, eu quero fazer uma multiplicação, uma abundância na tua casa, na tua família, mas você tem que ter paciência com algumas coisas. Você tem que aguardar, você tem que manter firme a sua confissão, porque eu prometi, eu sou fiel para cumprir. Gênesis 8:1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. 14. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. A terra estava seca. O que é isso? Acabou o dilúvio. Por que você está ouvindo essa história hoje? Amado, pode ser que a sua vida tenha sido um dilúvio até o dia de hoje. Mas o Senhor está chamando você para lhe mostrar que a terra já está seca, acabou o dilúvio. Esta palavra é profética para 2008. Pode ter tido um dilúvio até 2007, acabou o dilúvio. Pode olhar pela fé que a terra está seca. Você vai descer da arca, você vai ter um novo começo. Tem a bênção da multiplicação, tem a bênção da abundância. A terra está seca, não tenha medo de sair e fazer aquilo que Deus está lhe mandando fazer. Não tenha medo de obedecer a Deus. Está tudo seco, está tudo pisável, está tudo bom para você começar de novo, se é o seu caso. Amém? Amém. Verdadeiramente, quem precisa de um novo começo em alguma área da vida? De um novo começo. Acabou a tempestade, amado. É tempo de um novo começo em sua vida. E a ordem de Deus para você que levantou a mão é o versículo 16. Sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos. A obra não é para você sozinho, é para quem está na arca com você. E as mulheres de teus filhos. Sai da arca, irmão, não hesite. Creia nesta noite, Deus já preparou para você um novo começo. Há um novo ciclo se iniciando em nossa vida. Um ciclo de muita abundância em todas as áreas. Se você não vê, eu quero que você pelo menos creia nesta noite, porque eu sei que um novo ciclo começou em cada área das nossas vidas, um ciclo novo de abundância, com novidade de vida. Não é só para você, vai alcançar as pessoas que estão à sua volta. Ah, mas eles não vêm à igreja. Tinha um filho da perdição que foi alcançado pela bênção de Noé, porque Deus achou graça na vida de Noé. Se Deus achou graça na sua vida, e eu sei que achou, então tem uma bênção para você e para tua casa. Sai da arca hoje, pisa na terra. Acabou a tempestade, o dilúvio cessou. Bispo, e o que vai acontecer agora? Versículo 22.
Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vamos continuar a plantar. E alguns que precisam de um recomeço, e que hoje o Senhor chama para um verdadeiro recomeço em 2008, precisam urgentemente aprender esta lição aqui. Sabe por quê? Porque Gênesis 9:1 diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. 7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Sempre que Deus inicia um novo ciclo, Ele nos ensina a plantar. Porque o plano de Deus inclui cada vez mais a multiplicação. Amado, plante, 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 plante em todas as áreas. Porque você vai colher. Como é que vai se multiplicar algo que não existe? Comece a plantar. Você tem sementes dadas por Deus. Porque aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também aumentará, suprirá e aumentará e multiplicará os frutos da tua sementeira. Então tem que plantar uma semente. Tem que plantar uma semente. Se você quer ver multiplicação, ponha na mão de Deus algo para Ele multiplicar. É assim que as coisas funcionam. Essa lição é importante. Sempre, amado, que Deus inicie um novo ciclo, Ele espera que nós começamos a plantar. Talvez você diga: bispo, mas eu não tenho quase nada. Minha família não tem recursos. O dilúvio que passou na minha casa, nos meus negócios, na minha família, levou tudo. Pouca coisa restou. Ouça o que diz o versículo 19. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Ele também tinha sido vítima do dilúvio. E o que ele fez? Passou a plantar. O dilúvio passou na sua vida? Muito bem. E agora o que é que você vai passar a fazer? Você vai plantar. Então, de uma família de 3 filhos, se povoou toda a terra. Deus multiplicou ou não? O pouco nas mãos de Deus rende, amado, é multiplicado. Nunca se esqueça de plantar. Logo que Noé desceu da arca, e hoje você vai descer da arca, diz o versículo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Logo que ele desceu da arca, logo ele passou a plantar. O que significa isso? Comece a plantar rápido. Se você está embrutecido e falta amor na sua vida, comece rápido a plantar amor. Se você está, desanimado, comece a plantar ânimo rapidinho. Se você está, abatido, comece a plantar um levantar de cabeça, um erguer de mãos. Se você está financeiramente acabado, comece a plantar uma semente financeira. Se você está sofrendo de solidão, porque todos lhe abandonaram, o dilúvio foi tremendo, você ficou sozinho, comece a plantar bons amigos, boa amizade, sinceridade, honestidade. Amado, a lição é rápida. Tem que ser aprendida e praticada imediatamente. Tudo que você quer colher, você deve plantar. E neste ano de 2008, para alguns, um recomeço, cheio de provisão de Deus. Para outros, não é um recomeço, mas já é um tempo de colheitas pelas sementes semeadas no ciclo anterior. Não importa. Não pare de plantar. Não deixe de plantar. Não poderá haver fracasso na vida daquela pessoa que explora os recursos ilimitados e abundantes de Deus. Você não vai fracassar no seu recomeço. Amém? Parte da bênção de Deus que Ele prometeu aos que ouvem a sua voz é que Ele lhes dará abundância de bens. Então veja, nossa prioridade na terra, qual é? Como igreja Cristo vive? Transmitir a mensagem da graça de Jesus a toda criatura. Isso exige dinheiro. É por isso que a vontade de Deus é que cada um prospere. Eclesiastes 5:19 diz: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, conferiu, é para você, diga: eu recebo riquezas e bens. E lhe deu poder para deles comer, quer dizer, não é você trabalhar, adquirir e outro levar, é para você usufruir.
receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de... Então foi Deus quem conferiu as riquezas e os bens. É dom, é presente, diga é presente, eu tenho direito. Então receba em sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salmo 112, 1 diz assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Versículo 3, na sua casa, na sua arca, há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Diga, na minha casa, há prosperidade e riqueza, e a justiça de Deus. Amém. Diga, eu recebo esta palavra. Põe de novo um para mim, por favor. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor aqui nesta igreja? Você tem prazer na palavra de Deus? Então na sua casa tem que ter prosperidade. Diga, na minha casa tem que ter prosperidade. Diga, e riqueza. Salmo 84, 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Nenhum bem sonega. Você anda retamente? Então diga, nada será sonegado para mim. 1 de Crônicas 29, 12. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Riquezas vêm de quem? De quem? E para quem é essa riqueza? Diga, para mim. Salmo 104, 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. A terra está cheia de riquezas. Basta você olhar à volta, você vai ver como esta terra é rica. Como tem coisas na natureza. Como tem trabalho. Como tem bens. Como tem coisas desta terra. É rica, meu amado. E para quem é isto? Para nós. Foi criado tudo para nós. Ageu 2:8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. De quem é a prata e o ouro? De quem é? E o que ele faz com prata e ouro? Ele precisa? Ele dá para quem? Amém, para mim. A irmã falou, para mim, ela está rápida lá. Para mim, para mim, para mim, para mim. Amados, Deus criou uma abundância de todas as coisas. E Ele nos colocou aqui no meio de tudo isso. Ele é rico. A sua vontade é que a gente desfrute da sua abundância espiritual, física, mental, material, familiar, em todas as áreas. Então, invista a sua vida nos valores grandiosos desta terra. A aliança infalível da prosperidade de Deus, essa aliança é que garante que cada semente que você semear vai se reproduzir em lucros multiplicados. Você crê nisso? Mas a plantação vem em primeiro lugar. É um exercício de fé. Amém? Diga, eu vou plantar. E eu quero encerrar dizendo que o número 8 também se refere a Jesus. Jesus é o número de Cristo, o número 8. E Jesus o que é, senão um começo novo na vida de quem o confessa, de quem o recebe. Quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, o que acontece com a nossa vida? Tudo se faz novo. É um renascer. Nós somos o quê? Novas criaturas. É um começo. Amém? Assim será para o nosso ministério neste ano de 2008. Haverá um grande número de conversões. Muitas ovelhas vão se chegar para Jesus através do nosso ministério. A igreja vai crescer muito em todos os sentidos. Deus me deu sobre isso em Miqueias 2, 12, 13. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Polosei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Jesus é a porta, Jesus é o rei, e Ele está dizendo que Ele mesmo ajuntará as suas ovelhas e fará com que elas entrem pela porta que se chama Jesus Cristo. Eu quero encerrar, então, passando palavras proféticas para a sua vida neste ano de 2008. Receba,
porque este ano é marcado por um começo de um ciclo num novo patamar de vida. A arca, Deus já preparou, talvez você não percebeu, que Ele tem te preservado nesses anos todos, apesar do dilúvio que aconteceu na sua vida. Você chegou até aqui. Até aqui lhe ajudou o Senhor, não é verdade? Então você não viu, mas havia uma arca à sua volta, que não deixava o dilúvio lhe consumir, fazer você perecer. Só que hoje Ele diz, sai da arca, porque a terra está seca. E nesse novo ciclo que se inicia, eu preparei uma grande bênção de abundância, de multiplicação para você. E o Senhor diz que você prosperará e será materialmente muito abençoado. O Senhor também diz que você terá novos amigos. Se o dilúvio levou alguns, se a verdade de Jesus separou você de falsos amigos, Ele lhe restituirá amigos verdadeiros, amigos sinceros, amigos irmãos. Você receberá soluções dos seus problemas. Definitivamente, problemas serão solucionados neste ano. Você prosperará financeiramente, coisa de dinheiro. As suas contas este ano serão pagas em dia. E você começará a desfrutar das coisas boas que há muito tempo você deseja. Enfermidades crônicas desaparecerão. Viver vai ser um prazer. Isaías 51:11 diz, assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, a igreja, com alegria. Perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão. E deles fugirão a dor e o gemido. Você vai viver sem gemer, sem dor, sem tristeza, sem angústia, sem ira, sem coisas que roubam a alegria de viver. Você ficará feliz e realizará grandes coisas. Salmo 126, 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Não pare de semear. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Você ajudará e enriquecerá outras pessoas. Você só pode dar o que você tem. Então você vai ter para emprestar, para dar, e você vai levar riqueza para outras pessoas. Você obterá alívio da pressão que constantemente está sobre a sua vida. Você deve saber qual é. O que te pressiona, você vai ter alívio desta pressão. Provérbios 4:10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Então é longevidade para você, vida longa, nada de ser consumido por uma doença, uma cama, um tratamento, vida longa. E para encerrar, você vai se surpreender com o Deus imprevisível, com aquilo que Ele tem preparado para você. Porque 1 Coríntios 2:9 lhe confirma, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E olha que você tem ouvido muita coisa. E olha que você tem visto da parte de Deus muitas manifestações. Mas você ainda não viu, você não ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amado, este é o ano da sua vida. Este é o ano de terra seca, terra firme. Este é o ano de você ver plantações grandes e colheitas maiores ainda. E a palavra que Deus nos deu e que confirmou com o coração da família apostólica é que até para quem vai recomeçar alguma coisa na sua vida, o recomeço
já será não lá atrás, mas num excelente, muito maior patamar de vida. Não tenha medo do recomeço, porque você já está recomeçando num novo nível de vida. E Ele mesmo, o Senhor Deus, vai lhe fazer sorrir. Quando você se surpreender com Deus, você vai rir sozinho. E para quem chorou muito em anos de dilúvio, mas que não parou de semear, andava e chorava enquanto semeava, você vai vir com alegria, trazendo grandes feixes, grande abundância de colheita. E a palavra também é, para cada lágrima, 2 gargalhadas. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Quem mandou ficar de pé e não aplaudir? Você não sabe fazer as duas coisas? Você sabe ficar de pé e aplaudir ao mesmo tempo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. O número 8 é forte, amados. É a marca de Cristo na nossa vida. Podemos recomeçar quantas vezes forem necessárias. Quantas forem necessárias. Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. E para quem Deus está reerguendo, para quem Deus está dando um recomeço, você vai glorificar a Deus agora. A ordem é sai da arca. Sabe o que é isso? A arca era aquele local de proteção. Porque lá fora estava tudo molhado, não tinha como. A água estava alta, depois estava encharcada, tinha lama, tinha barro, não tinha nada para fazer. Mas um dia, Noé teve paciência. Um dia, ele olhou e estava seco. E tinha sol e tinha arco-íris no céu. Esse é o seu dia. Está seco, tem sol, tem arco-íris no céu. E Deus está dizendo, pode plantar. Porque agora você vai colher com abundância. Pode semear o que for, porque agora vai dar. É terra nova. É terra lavada. Glória a Deus. Sai da arca hoje, hein? Coragem. Coragem, firmeza. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Os ministros de louvor, por favor, encerrando o culto, louvando a Deus. Senhor Jesus. Tu és o Deus maravilhoso. Tu és o Deus surpreendente, Senhor. Tu és surpreendente e imprevisível. Senhor, nesta hora maravilhosa, que oramos depois de recebermos o maná dos céus, a Tua palavra, nós queremos hoje, Senhor, iniciar verdadeiramente um novo ciclo na nossa vida. Na vida da igreja, na vida do ministério. Um ciclo, Senhor, perfeito. O Senhor acabou com o passado. Aquilo que estava lá atrás, que não te agradava. A violência, o quebra-quebra, Senhor, a escassez, a miséria, o pecado, o profano, o mundano. Isso ficou para trás com o dilúvio, Senhor. A novidade de vida para cada um dos teus filhos, Senhor. Nós cremos, Jesus, em recomeços. Este é um novo ciclo. Acabou o choro, acabou o choro. O choro de dor acabou. O choro de agonia. O choro de angústia, o choro do medo. O choro do desespero. O choro da incerteza, o choro da insegurança. Acabou! Oh Deus, agora é só alegria, Senhor. Agora é alegria de recomeçar com a Tua bênção. Recomeçar já na abundância. Na promessa de uma extraordinária prosperidade. Agora é recomeçar, Senhor. Agora é não temer nada. Porque vamos abençoar até os que estão à nossa volta, Pai. Jesus amado. As pessoas verão a Tua bênção em nossa vida. E testemunharão que o dilúvio acabou.
tivemos paciência, perseverança, firmeza. E agora, olhamos pela janela da arca e podemos ver a terra seca. Podemos ver, Senhor, a terra preparada, foi lavada de toda impureza, está preparada para plantarmos o que quisermos, porque vamos colher com abundância, Senhor. E as pessoas verão e testemunharão que o dilúvio na nossa vida acabou. Há uma nova terra, há um novo céu, há sol brilhando lá fora, há arco-íris, Senhor, para lembrar-nos da aliança que Tu fizeste conosco, Senhor, uma aliança eterna. Por isso agora, obedecemos a Tua voz que diz: sai da arca, sai da arca, sai da arca, sai da arca hoje, porque algo novo começa na tua vida. Sai da arca. É para você e para tua casa, é para você e para tua esposa, é para você e para o teu marido, é para você e para os teus filhos, é para você e para os teus pais, é para quem viveu o dilúvio com você. Deus tem algo grande, algo novo, nada previsível, nada previsível, nada que você já viu, nada que você já experimentou, é o que está preparado para você que ama Jesus Cristo. Receba agora, receba agora, receba agora a maior surpresa de Deus para a tua vida. Receba agora a maior surpresa que você já vai ter na vida até o dia de hoje. Novidade. O imprevisível de um Deus bom, justo e verdadeiro. Seja agora surpreendido por Deus. Receba, receba, receba as surpresas de Deus. Em nome de Jesus. Com respeito, dá a mão para quem está do seu lado, mesmo que você não conheça. E declare hoje a palavra profética. Um novo ciclo se inicia na tua vida. Fale para quem está do direito, da esquerda. Um novo ciclo se inicia na tua vida. Superior, melhor, próspero, próspero, de abundância, extraordinária prosperidade, alegria, paz, saúde, bem-estar, felicidade, plenitude da graça. Receba! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E quem saiu da arca hoje, diga amém! Há um novo começo lhe esperando, surpreendente, porque o Deus que é imprevisível tem tudo preparado para lhe surpreender. Vamos louvar a Deus, pastora. Bispo Rai, a bênção final para a igreja. Amanhã tem mais. E nós estamos nos envolvendo. Quem pensou na palavra de ontem, hoje, o dia todo? Então amanhã você tem dois pensamentos grandes para o dia todo. Encha-se com esses pensamentos. Fale disto. Fale. É isto que vai ser manifestado na sua vida. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos prontos, ó Deus, para sermos surpreendidos, ó Pai, por um Deus que é imprevisível. Deixamos a nossa arca, Jesus, estamos com os olhos fixos em Ti, ó Pai, sabendo que um novo ciclo se começa, ó Deus, a partir desta noite. E nós recebemos em nosso coração, Jesus, com ações de graças,
aquilo que está preparado para todos nós. Por isso nós declaramos que a graça de Deus será com todos aqueles que sinceramente amam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, digam amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Glória a Deus. Glórias a ti, Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus te surpreenderá. Glória a Deus. Aleluia. É tempo de colher, é tempo de vitória. Graças a Deus. Boa noite a todos, vão em paz. Até amanhã e diga a quem está ao seu lado: Jesus Cristo vai te surpreender. Aleluia. Boa noite a todos, até amanhã.